Olá, eu sou Elton Laude e começa agora mais um podcast Politicando, que toda semana traz alguns pontos e contrapontos da política em Lençóis Paulista e região. Quer saber o que está dando o que falar nos bastidores? Fique comigo. Mas antes de começar, clique aqui embaixo e inscreva-se. Isso ajuda muito a fortalecer nosso canal e nos motiva cada vez mais a produzir conteúdos relevantes, sempre com seriedade e profissionalismo. Como todos já sabem, em decorrência da pandemia do novo coronavírus, as eleições municipais deste ano foram adiadas para os dias 15 e 29 de novembro, apenas no dia 15 nas cidades em que não há segundo turno. Portanto, estamos a 100 dias de escolher nossos representantes nos poderes executivo e legislativo e a exatos 25 dias do início do período de convenções para definição de candidatos e coligações. Enquanto isso, em Lençóis Paulista, como em um grande e complexo tabuleiro de xadrez, as peças do jogo político vão se movimentando de forma bem lenta, mas contundente. Os postulantes aos cargos majoritários têm adotado estratégias distintas para surpreender seus oponentes, cada qual com suas convicções. Muitos, no entanto, na ânsia de atacar, expõem suas defesas de maneira praticamente irreparável. Na política, como em quase tudo que envolve disputa, a vitória é algo que se constrói aos poucos, pelo conjunto de cada movimento. Para cada ação, existe sempre uma reação, e o que determina a proporcionalidade da resposta é a perspicácia de cada um. Ampliar o campo de visão para observar as coisas como um todo permite enxergar além do que se vê. Se antecipar aos movimentos do oponente é a questão fundamental. Neste cenário, é óbvio que no final, não necessariamente o vencedor será aquele que contabilizar o maior número de acertos. Aliás, é muito provável que o objetivo seja alcançado por quem menos errar, e todos erram. Quem não se atenta aos detalhes ou se dá conta disso apenas no final, dá um grande passo para a derrota. É o famoso jogo do quem pode mais chora menos, que não dá margem para deslizes para ninguém. E a essa altura você já deve estar curioso para entender o motivo de tantas considerações. É que o assunto que segue necessitava de certa contextualização. Hoje, o tema central do programa é o fortalecimento das bases dos candidatos a prefeito em Lençóis Paulista. Entretanto, mesmo que já tenhamos apresentados outros possíveis concorrentes, iremos nos concentrar em apenas dois deles. Não é novidade que a corrida rumo à Praça das Palmeiras deve ser protagonizada pelo atual prefeito Anderson Prado de Lima, do DEM, e pelo ex-prefeito José Antônio Marise, do PSDB, que devem travar uma nova batalha direta. Em 2016, o vencedor da disputa foi Prado, que recebeu apoio de 16.554 eleitores, contra 15.532 de Marise, para colocar fim a uma hegemonia de 16 anos de governo tucano. Neste ano, é Marise que tenta derrubar o rival do poder. E entre os que acompanham os desdobramentos da política local, independentemente de ideologias e preferências partidárias, uma pergunta é bastante recorrente. Estaria ele fazendo o que realmente precisa para chegar mais forte nesse pleito do que saiu do anterior? A resposta pode ter diversos vieses, mas, como adiantei, nosso tema central é o fortalecimento das bases. Aqui, para melhor entendimento, consideramos como base o conjunto de aliados que determinado candidato consegue reunir a seu redor. Em uma campanha eleitoral extremamente curta, com menos de 50 dias, em um cenário de pandemia que dificultará bastante o trabalho corpo a corpo, será fundamental o papel dos cabos eleitorais, talvez até mais do que as poderosas redes sociais. Quando falo em cabos eleitorais, não me refiro aos trabalhadores contratados para fazer panfletagem ou blitz em semáforo, que também tem sua importância no processo, mas aos próprios candidatos a vereador. Cada um com seus apoiadores e cada um em um segmento distinto da sociedade tem um enorme potencial de agregar votos para os seus prefeitáveis. Não são apenas as propostas que convencem o eleitorado, meus caros. Dito isso, independentemente do desfecho das convenções, a reportagem de O Eco apurou que Prado pode ter pelo menos 10 partidos em sua base, sem contar o próprio DEM.
A composição com MDB, PL, PSB, PSC e PV não é novidade, além do Avante e do Solidariedade que não devem lançar candidaturas. Fora estes, um acerto próximo com o vereador Manuel dos Santos Silva, o Manezinho, também deve trazer PSL e Podemos. Mas a novidade quentinha da semana é o PSD. Isso mesmo, o PSD de José Antônio Silva, o Neno, presidente da ACILPA. Cotado para encabeçar uma chapa majoritária e ao mesmo tempo apontado como um dos possíveis candidatos a vice de Marise, Neno deixou de lado todas as possibilidades para declarar apoio a Prado. A informação foi confirmada por ele próprio na tarde desta quinta-feira. Nas últimas semanas, Neno havia declarado que o lançamento de uma candidatura própria a prefeito na cidade era visto como prioridade pelo diretório estadual do PSD, principalmente pelo presidente da legenda, Gilberto Kassab. No entanto, ao menos 4 partidos faziam investidas para uma composição. Tudo indicava para uma aliança com o PSDB, mas o argumento mais convincente acabou vindo do DEM. Mas Neno não deve ser o vice que muitos estão na expectativa para conhecer. Agora os planos são outros, a Câmara Municipal. Com o apoio do prefeito, que também já ocupou a presidência da Associação Comercial e Industrial, o empresário deve se lançar candidato a vereador, levantando a bandeira da classe. O objetivo, segundo ele, é defender os interesses do setor e ajudar na recuperação econômica pós-pandemia. Para quem está ligado nos bastidores, não há dúvida de que essa foi mais uma cartada certeira de Prado. Uma refeição bem indigesta para Marise, que perde mais uma oportunidade de fortalecer sua corrente de apoio, como já ocorreu com outras siglas. Por ora, tudo indica que, além do PSDB, apenas Cidadania, Patriota, PDT, Progressistas, PROS e PRTB devem apoiar o ex-prefeito nas urnas. O que é importante salientar é que a composição das bases de cada um dos candidatos não tem impacto apenas nas eleições. Seja qual for o resultado no dia 15 de novembro, os reflexos da nova conjuntura política lençoense devem se estender por um longo período, principalmente na Câmara Municipal, que no atual contexto pode ser composta por uma maioria considerável de apoiadores de Prado, com menos representantes pró-Marise. Mas o legislativo é assunto para o nosso próximo programa. Neste ano, a mudança no calendário eleitoral não será a única novidade do pleito. Pela primeira vez, candidatos a vereador não poderão concorrer por meio de coligações, que foram vedadas pela Emenda Constitucional 97/2017, aprovada pelo Congresso Nacional. Isso deve trazer inúmeras implicações que eu comento na quinta que vem. Por hoje eu fico por aqui. Antes de sair, deixe seu like, comente o que achou e compartilhe com os amigos. Ainda não é inscrito em nosso canal? Clique aqui embaixo e não esqueça de ativar as notificações para ser informado sobre novas publicações. Tem coisa nova todo dia. Um abraço!